noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje um dos mais influentes políticos do estado do Rio de Janeiro. Eu falo do presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite, telespectadores do Jogo do Poder. Boa noite, jornalista Capelli. Para entrevistá-lo, eu convidei também o jornalista Paulo Capelli, do jornal O Dia. Boa noite, Capelli. Boa noite, Ricardo Bruno, deputado Jorge Pisciani. Uma honra e um prazer participar do programa. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o presidente da Alerj, Jorge Pisciani. Presidente, eu queria começar falando da crise do Rio de Janeiro. Como é que o senhor analisa a morosidade dessas tratativas entre o governo do Rio e o governo federal para que resultasse nesse empréstimo que ainda não ocorreu? Ficamos quase um ano em tratativas para fazer adesão ao regime de recuperação fiscal e estamos já meses também nesses preparativos para o empréstimo de 2,9 bilhões para o Rio, pelo menos sanear parcialmente a dívida com os servidores. Essa morosidade é normal ou alguém falhou na condução desse processo? Olha, eu acho que a questão central, Ricardo Bruno, ela está na importância de um mecanismo novo, que é o da recuperação fiscal. O ganho do Estado do Rio de Janeiro ele vai ser a médio e longo prazo. Nós temos hoje uma dívida sufocante, uma dívida maior do que a capacidade que o Estado tem de honrar. Isso levou a diversos bloqueios e esses bloqueios levou à desorganização das finanças do Estado, né? Então, o ponto positivo é, apesar da demora, apesar das dificuldades, de uma coisa nova, então, que teve muita imposição da Secretaria do Tesouro Nacional, até mais do que do ministro Meirelles, mas da Secretária do Tesouro Nacional, da AGU, né? Nós tivemos aí muitas dificuldades. O governador Pezão foi incansável, foi dezenas e dezenas de vezes a Brasília. Agora é lento. Será um grande ganho a médio e longo prazo para as soluções imediatas que nós precisamos, que é pagar os salários dos funcionários em dia. Essa demora, numa contrapartida com ações da SEDAI para um empréstimo, é muito lenta. E isso prejudica demais o Estado do Rio de Janeiro, né? E aí é a burocracia. Talvez o nosso erro tenha sido nós não tomarmos a dianteira e escolhermos qual é o modelo de privatização ou de concessão da SEDAI. Essa é uma questão central. Na verdade, o Rio discute isso já há muito tempo, há posições contrárias e favoráveis. Qual é a sua avaliação a respeito da questão da SEDAI? Qual é o rumo que se deve dar à SEDAI nesse momento, presidente? É uma pena que o governador tenha demorado tanto e hoje está praticamente entregando a SEDAI. Essa avaliação do BNDES de 5 bilhões e 800 é um assinte. Você fala que a SEDAI vale 10 bilhões, 11 bilhões. Você vê que uma usina da CEMIG, ou 4 usinas, né, foram vendidos por 11 bilhões, 12 bilhões. Então é evidente que tem uma má gestão nisso. Eu sempre defendi, infelizmente não consegui emplacar aquilo que eu entendo, que nós tínhamos que ter uma estatal de água forte na produção de água, aumentando a capacidade de produção de água de qualidade, com preço, sob o controle do governo, para que você universalizasse a água na Baixada Fluminense, onde mais de 2 milhões de pessoas não têm regularidade na água, tem 2 dias por semana, não deixa de ter 3 dias. A mesma coisa ocorre em São Gonçalo, Itaboraí, Maricá. Então nós precisamos... E a distribuição seria concedida à iniciativa privada? E fazer concessão da distribuição. Aí, eu te digo, com uma estatal forte, com o dinheiro da concessão, você fazia um plano de emissão incentivada,
Porque aquele engenheiro, aquele técnico que quer ir para a iniciativa privada, talvez para uma das concessionárias, né? Você o indenize e ele vai trabalhar na iniciativa privada. Você diminui o ônus do Estado, o tamanho do Estado e gera eficiência. Por que eu digo isso? Hoje, de toda a água que a SEDAI produz, o que ela recebe é 40% daquilo que ela produz. Ela fatura 60%, 40% se perde na distribuição e 20% é 35% de inadimplência sobre 60%. Então, ela recebe 40%. Se ela produzisse e vendesse para 5 ou 6 grandes clientes a água, ela receberia 100%. Então, seria uma empresa estatal talvez mais forte do que essa que tem a distribuição também. E a distribuição você ia vender por uma fortuna. Você imagina você pegar a Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, o que a gente chama de AP4, e você fizesse uma concessão internacional. Ora, os investimentos foram de bilhões na distribuição de água naquela região, de tratamento de esgoto. O investidor estrangeiro, sobretudo, ele ia vir e fazer o seguinte cálculo: quanto que em 25 anos, prorrogável por mais 25, eu tenho de recebíveis? Então, quanto é que dá para me pagar? 10 bilhões, 15 bilhões? Né? Mas esse modelo não é mais o modelo que está em jogo. Lamentavelmente. Na verdade, o BNDES arbitrou em 5,9 bilhões e aí vai ficar uma situação... O que é uma coisa aviltante. Você, só a Barra da Tijuca, você venderia pelo dobro do que está avaliado a toda a SEDAI. Por que você venderia? A Barra da Tijuca, Capelli, ela tem 135 milhões de metros quadrados edificantes. O centro do Rio de Janeiro e toda a zona sul do Rio de Janeiro, e toda a Zona Sul tem 25 milhões de metros quadrados. Então você tem área de expansão na Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá de mais de 5 vezes toda a Zona Sul e fora o que já está construído. Mas, deputado, a gente está falando sobre a SEDAI e quando você menciona o governador Pezão, a gente vê que o senhor falou de um elogio, você falou que ele tem sido incansável indo a Brasília, mas também criticou a lentidão dele no que diz respeito à SEDAI. A sua relação com ele já foi muito conturbada, o senhor chegou a falar em impeachment do governador. Como está a sua relação com ele hoje? Não, a minha relação com o governador Pezão, do ponto de vista pessoal, ela sempre esteve dentro dos padrões mais elevados de urbanidade e até de... Nós não somos amigos, a gente não tem uma convivência estreita, mas sempre foi uma convivência respeitosa de companheiros do mesmo partido. E isso continua tendo, isso em momento nenhum. Agora, as divergências políticas, elas afloraram depois de eu ter ficado 4 anos fora da participação no Executivo e no Legislativo, sem mandato, perdi a eleição do Senado em 2010, vocês sabem, que em 2011, 12, 13 e 14, cuidando da minha vida pessoal e tocando o PMDB, né, muito mais no interior. Quando eu retorno à Assembleia, é fevereiro de 15, eu vi que o Estado já vinha a crise econômica, já vinha a crise do petróleo, e eu vi que isso ia agravar. E o governador acreditava diferente, que não precisava tomar medidas, demorou a tomar medidas. Eu sempre critiquei isso, né, essa lentidão. Isso eu continuo pensando do mesmo jeito. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto com o presidente da LERJ, Jorge Pisciani.